Olá, essa videoaula eu estou fazendo para esclarecer uma dúvida a respeito do cálculo da resistência de uma carga partindo da potência da carga e eu tendo então a tensão aplicada na carga total e a corrente que vai para a carga total. Essa é uma pergunta que eu acho que muitos ficaram com essa dúvida, ela é bem capciosa mesmo. Mas então eu queria argumentar aqui o motivo pelo qual a gente fez o cálculo, como eu mostrei no vídeo aula da resolução de exercício. A gente tem que a impedância Z da carga é do tipo R mais ou menos JX. Esse mais ou menos é porque pode ser uma carga indutiva ou capacitiva. Então isso vai de acordo com o tipo de carga. E a gente pode ter tipos diferentes de configuração da carga. Eu estou mostrando, por exemplo, essa configuração, estou considerando o sistema monofásico, tá, gente? Nessa primeira configuração, eu tenho a parte resistiva da carga Z em paralelo com a parte indutiva. E aí, o que acontece nesse tipo de carga? A tensão aplicada na carga, né, que eu estou chamando de V de Z, ela vai ser igual tanto na resistência quanto na indutância aqui, que eu estou botando um exemplo de carga indutiva, né? Mas poderia ser um capacitor também. Mas a corrente da carga não é a mesma corrente que vai para a resistência e também não é a mesma corrente que vai para a indutância aqui nesse caso. Então, nessa configuração, a gente tem igual o parâmetro tensão, né, para as duas partes da componente aqui da impedância Z, mas temos diferenças nas correntes que vão para cada parcela aqui da impedância Z. Já nessa configuração 2, nós temos a ligação série, né, da resistência com a indutância, que também poderia ser um capacitor. E aí, nessa configuração, eu tenho uma corrente que vai para essa carga, que eu estou chamando de Z, e essa corrente vai ser igual tanto para a resistência quanto para a indutância. Porém, as quedas de tensões em cada elemento é diferente, mas o total aqui tem que ser igual à queda de tensão total aqui na carga Z. Então, é isso que eu coloquei aqui. Na configuração 1, então, a gente tem a mesma queda de tensão, tanto para resistência quanto para indutância, porém as correntes, né, e em específico, a corrente da resistência, ela é diferente da corrente da carga Z. Na configuração 2, eu já vou ter diferença na queda de tensão na resistência e a queda de tensão na carga total. Porém, as correntes da carga e da resistência são iguais. Eu posso falar que o ângulo que formado entre a resistência e a carga, que pode ser indutiva ou capacitiva, é o mesmo ângulo que dá a defasagem entre tensão e corrente, né, nessa carga aqui, Z. E esse ângulo, né, que a gente chama de θ aqui, por exemplo, é o ângulo também das potências. Por exemplo, se eu estou relacionando aqui com a resistência, então é o ângulo entre a potência da parte ativa, né, que é da resistência, e a potência aparente, que é uma combinação das potências ativa e reativa. No livro do Chapman, ele trata desse assunto de potências, começa falando disso na página 47. Então, ele explica mais ou menos como é que é as potências, e isso eu até cheguei a falar para vocês nas primeiras aulas. Então, como é que é a composição da parte ativa e reativa. Mas, tanto nesse livro, né, assim, é de conhecimento geral que o ângulo da carga, né, que é o ângulo entre a resistência e a impedância Z, é o mesmo ângulo entre a potência P e a potência S, e é o mesmo ângulo também entre a tensão e a corrente, considerando aqui a tensão na referência.
A gente sabe também que se eu quero saber a potência dissipada na resistência, eu posso calcular por essas duas fórmulas aqui. Se eu tiver a resistência, então eu posso calcular a potência fazendo resistência vezes a corrente que passa pela resistência ao quadrado. Ou também fazendo a queda de tensão em cima da resistência vezes a corrente que passa pela resistência. Sendo isso verdade, eu posso falar então que a resistência pode ser calculada fazendo a potência dividido pela corrente ao quadrado, ou também, né, se eu fazer por esse termo aqui e substituir a corrente fazendo V sobre R, então eu posso falar que R é igual a queda de tensão na resistência ao quadrado dividido por P. Então, vocês percebem, né, que por essa fórmula aqui, para eu determinar R, não basta só saber a potência dissipada na resistência. Eu tenho que saber também qual é a queda de tensão em cima da resistência, para isso ser verdade. Mas, digamos que eu não tenho essa informação, né, assim, específica da queda de tensão em cima da componente resistiva da carga. E também não tenho como saber a parcela de corrente que vai especificamente para a resistência R aqui da carga. Então, se eu não posso afirmar essas duas grandezas aqui, o método de calcular a resistência R, ela pode ser dada por essa seguinte forma. Porque Z eu consigo falar que é a queda de tensão, né, total aqui, pela potência total da carga. Queda de tensão ao quadrado, tá, gente? E sendo assim, eu consigo, achando a impedância Z, então eu consigo calcular a resistência fazendo essa impedância Z vezes o cosseno do ângulo entre essa resistência e a impedância Z. Então, isso aqui não muda. Isso aqui é sempre verdade, independente da configuração da carga. Da mesma forma que a impedância Z é sempre isso, independente da configuração da carga. Por isso que eu posso fazer dessa maneira o cálculo da resistência. Já por esse caminho aqui, eu não posso jogar simplesmente a tensão aplicada na carga, porque essa tensão da carga, ela pode ser verdadeira, né? Pode ser igual à tensão da resistência. Se for por essa configuração, porém a corrente seria diferente. Mas se eu tiver essa outra configuração, eu já não tenho essa equação verdadeira. Então, só para tentar esclarecer essa dúvida para vocês.